a virada. Quando você olha pra sua vida e você fala assim, cara, isso é o que eu quero da minha vida. E custe o que custar, eu vou fazer isso dar certo. Você não tem mais vergonha. Você não tem como ter vergonha. Porque se você tiver vergonha, você não tá fazendo tudo o que você tem que fazer. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a falar sobre negócios, posicionamento para empreendedoras. E aqui o nosso objetivo é abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores, então aquilo que nem sempre é compartilhado em uma sequência de stories, o que nem sempre é compartilhado no feed. Então esse outro lado, que nem sempre toda empreendedora compartilha, você acessa aqui. Nós temos episódios novos todas as terças-feiras ao meio-dia, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de já se inscrever aqui abaixo, deixar o seu like, comentar um grande insight. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast para que a gente consiga subir cada vez mais no ranking, quem sabe alcançar o tão sonhado Top 1 de negócios, de podcast de negócios aqui do Brasil. Eu me chamo Maia Santos, sou host do podcast e também fundadora da maior comunidade de posicionamento do Brasil e da Europa. E esse podcast é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios dentro do digital. É um prazer imenso estar aqui com você hoje e teremos um episódio, meus amores, que vai ser muito rico, mas muito rico. Então assim, pega seu papel, pega a sua caneta, porque o que vai vir de insight aqui, você não tá pronta, você não tá entendendo. Por quê? A nossa convidada de hoje, ela é fundadora da LV Store, criadora do Moda Lab, sócia da Nuvem Shop e possui ao todo simplesmente 6 empresas, 6 negócios, bem tranquilo, graças a Deus. Compartilha diariamente os perrengues e bastidores por trás do empreendedorismo, tanto negócio físico quanto digital. Então recebam Letícia Vaz. Ai, muito obrigada, achei chique essa apresentação. Seja muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero que seja um episódio aí com muitos insights e todo mundo aprenda e tenha novas ideias. Com certeza. E Lê, começa contando um pouco de uma ponta solta do seu começo. Então, um erro assim que você cometeu quando você começou a empreender, porque a gente tem muitas empresárias aqui que estão nesse momento, começando, entendendo ainda o modelo de negócio, o que elas querem para a vida dela. Qual foi uma ponta solta do seu começo? Acho que tiveram muitas. Você pode listar. Deixa eu pegar aqui minha lista. Pode listar. Tiveram muitas, mas eu acho que assim, no começo, primeiro que eu não criava nenhum processo. Então, cada dia eu fazia as tarefas de uma maneira. Então, eu sempre vivia apagando incêndio. Eu nunca planejava nada, eu nunca conseguia antecipar nada. Então, sempre era uma loucura muito grande e foi um ponto positivo que a gente foi crescendo de acordo com as vendas. Então, foi tudo muito rápido. Eu não tive tempo de estruturar a minha empresa ao mesmo tempo que as vendas cresciam. Então, foi bem complexo esse início. Eu acabei deixando várias coisas de lado porque eu não tinha capacidade de criar processos naquele momento. Então, hoje, eu vejo que muitos empreendedores sabem que é importante criar processo, mas ainda assim não criam. Falam assim, não, mas vamos do jeito que tá. E não dá pra ir do jeito que tá. É porque todo mundo trabalha todos os dias pra crescer. Então, você precisa se preparar para crescer. Sim. Porque quando esse movimento de crescer muito rápido vem, não é só vender. Aí você começa a ter vários problemas dentro do seu negócio, porque você ainda não está estruturado para acompanhar esse crescimento. Então, acho que o maior foi a falta de processos no início. E segundo, eu acho que foi uma questão muito pessoal minha de maturidade para o tamanho que a coisa estava sendo. Então, tudo me afetava muito. Quando eu comecei, tinha 17 anos. Nossa. Com 19, eu já tinha minha fábrica, já tinha uns 20 funcionários. E a média de idade dos meus funcionários eram, tipo, 50 anos. Nossa! Porque eram costureiras. Sim. Então, eu não tinha muita maturidade de relacionamento e de entender
que as coisas iam fluindo e eu precisava me adaptar e ser flexível. Eu era muito rígida, do tipo, A é A, B é B. E não dá pra gente ser assim. Tipo, um dia vai dar certo, outro dia vai dar errado. Tem funcionário que você tem que tratar de um jeito, tem funcionário que você tem que tratar de outro. E eu não tinha ainda essa noção. Então eu ficava muito triste. Se alguém faltava, eu chorava. Eu achava que a pessoa faltava porque ela não estava motivada na empresa. Então, essa imaturidade, eu acho, foi difícil no começo. Mas são coisas que só vai ganhando com o tempo mesmo. Não tem muito o que fazer. Quebrando a cara, né? Há quantos anos você tá empreendendo, mais ou menos? 10 anos. Eu tenho 27, eu vou fazer 28 e eu comecei com 17. E hoje vocês estão entre quantos colaboradores nas 6 empresas? Assim, em todas, uns 120. E na de marca de roupas, na LV? Na LV, acho que deve estar com umas 80 agora. Caraca! É uma grande operação, né, que você lida hoje. É porque como a gente fabrica tudo, a gente tem todos os processos, corte, costura, revisão, embalagem, expedição, administrativo, modelagem, marketing. São muitas etapas, né? Às vezes a gente não tem noção do que precisa pra fazer uma roupa. A gente acha que a roupa chega assim, mas ela não chega. São muitos processos bem complexos, então precisa de uma equipe grande, assim. Boa, e antes da gente começar com as perguntas aqui, você topa um bate-bola? Claro! Um filme. Meu Deus, um filme. Eu não assisto filme. Eu não assisto. Eu sou tipo assim. A única coisa que eu maratono, Harry Potter. Justo. Tipo assim, acaba e eu volto. E aí eu fico nesse ciclo sem fim de Harry Potter. Porque eu tenho um lance muito de tentar mesclar a vida de estudar com a vida de viver. Então eu não gosto só de assistir filme, ver série e ler livro só de marketing ou só de negócio, só de finanças. Eu gosto de equilibrar. Um sonho que ainda não realizou? Um sonho que eu ainda não realizei? Cara, por incrível que pareça, pela primeira vez na minha vida veio uma coisa que nunca veio, que é ser mãe. Eu acho que é isso. Acho que talvez hoje, daqui uns 4 anos, assim, seria ser mãe, eu acho. Estaria nos seus planos. Estaria nos meus planos. Uma viagem. Uma viagem… Profissional, acho que foi Paris. Eu lancei a minha primeira coleção no Paris Fashion Week. Acho que foi uma coisa muito legal pra mim. Foi muito diferente. Foi um desafio muito grande. Mas eu acho que pessoal, talvez foi a Colômbia. Eu acho que é um lugar muito latino e muito feliz e muito engraçado. Então eu gosto muito de lá. Dessa vibe. A gente vai falar depois sobre Paris Fashion Week. Uma curiosidade. Uma curiosidade sobre mim? Isso. Uma curiosidade estranha. Estranha. Eu amo ela pegando o spoiler ali, né, gente? Eu tava tipo assim, vocês que vivem comigo, vocês sabem minhas curiosidades estranhas. Uma curiosidade estranha. Eu sou apaixonada por pagode pelo Belo. Ok, isso é bem específico. Eu amo pagode, eu amo Belo. Então, tipo assim, ninguém nem imagina que eu amo pagode. Você trabalha escutando Belo, ele te inspira? Eu gosto muito do Belo. Eu choro quando eu vou no show e tipo, toca a música dele, eu choro, eu fico emocionadíssima. Eu amo pagode. E também amo carnaval. Ninguém imagina. Não imagino. Todo mundo fala que eu sou… Tipo, toda vez que eu vou em algum lugar, a pessoa fala… então, né? Com tudo tatos, assim, e dedos. Porque eu acho que a galera que trabalha com moda tem um pouco essa percepção. Mas eu amo carnaval, inclusive. Estarei no Rio de Janeiro, nos bloquinhos, suada, 40 graus. Todo mundo pulando junto e eu adoro. Amei. Um hábito que jamais tiraria da sua rotina? Atividade física. Atividade física. Com certeza. Um medo? Um medo? Um medo eu acho que é algum dia… não ter saúde para fazer o que eu quero fazer. Porque eu acho que o resto a gente faz, entendeu? Eu acho que conquistas materiais ou experiências, a gente trabalha e faz. Agora, se não poder fazer aquilo por algum problema de saúde ou por alguma coisa, eu acho que esse é o meu grande medo. Aí você tinha mencionado ali do Paris Fashion Week. Como é que foi levar a marca pra lá? Como é que foi todo esse processo pra poder chegar? Foi bem legal, porque assim, primeiro eu fui convidada como influenciadora. Então era pra eu ir cobrir mais ou menos ali os desfiles pra aproximar a galera do Brasil à Semana de Moda, né? E foi uma agência francesa que me convidou. E aí eu falei assim, tudo bem, acho muito legal, mas eu não vou sem a minha marca. Falei assim, eu acho que é uma oportunidade muito, muito grande pra minha marca. E eu não quero ir como influenciadora só. Eu só vou se eu puder levar minha marca. Aí a gente começou um processo de negociação e tudo mais. E aí eu criei uma coleção
só pro Paris Fashion Week. E isso foi muito rápido. O Paris Fashion Week, eu acho que aconteceu em fevereiro, mais ou menos. E eu recebi o convite no começo de janeiro. Nossa! Então, eu desenvolvi uma coleção inteira em um mês. Foi muita loucura. Que a gente tinha que fazer, além de eu desenvolver, eu tinha que levar as peças pra mim. Sim. E as peças pra modelos e celebridades. Porque qual que era a pegada deles? Eles tinham um hub, tipo uma casa, em que eles produziam as celebridades e as influenciadoras para as ativações. Porque quando a gente fala de Paris Fashion Week, as pessoas acham que é só o desfile. Mas é muito mais do que o desfile. A cidade inteira para com várias ativações. Então, tem tudo que você imaginar. Tem coquetel, tem desfile na rua, tem evento na rua. Tem tudo que você imaginar. Então, a ideia era as marcas brasileiras estarem lá para poderem servir as peças para essas influenciadoras e essas celebridades do mundo todo, né? Então, tinha da França, tinha dos Estados Unidos, tinha do Brasil, tinha da América Latina como um todo. Então, tinham bastante pessoas. E aí, eu tinha que fazer todos os modelos de todos os tamanhos. Meu Deus! Você dormiu nessa época? Nossa, foi difícil. Foi muito difícil viver nessa época. Aí, a gente foi pra lá… E foi uma experiência, assim, muito única. Porque era muito legal ver as meninas, assim… de todos os lugares do mundo, olhando a peça, escolhendo e saindo com a peça que você criou. E quando a gente divulgou isso, aqui a gente teve uma, assim, recepção das minhas clientes absurda. Porque elas ficaram tão orgulhosas e elas quiseram tanto viver aquilo junto. Então foi, assim, muito incrível. Acho que em 2, 3 horas de lançamento, a gente tinha faturado mais de 300 mil. Caraca. De moda, né? Que é uma pegada bem diferente de infoproduto, né? Quando a gente fala de produto físico, a venda, ela tem mais barreiras do que um produto digital. Então, foi muito legal, foi muito legal. Aí você tem uma comunidade muito forte, assim, acerca da sua marca, principalmente da de roupas. Eu digo porque eu tenho uma amiga que ela fala, eu só uso a LV Story. Eu espero ela colocar as novidades no site, porque eu só uso. Então, você criou mesmo um brand e uma comunidade muito forte, de pessoas que são muito fiéis à sua marca. E isso é difícil de você fazer num negócio físico. Como que foi esse processo para conseguir construir uma comunidade de clientes que torcem por você, que vibram pelas suas conquistas juntas e gostam de acompanhar também a Letícia, né? Não só a marca, mas a Letícia também. Sim, eu acho que esse foi o principal diferencial, assim. Foi o quanto eu me coloquei como influenciadora quando isso não era tão visto. Então, a gente tá pensando em 2015, né? Quando eu tinha 17 anos. Faz muito tempo. Então, há 10 anos atrás, ainda existiam os blogs. Então, não tinha muita influenciadora que ela ia lá e fazia o vídeo do look. Hoje é muito comum. Mas há 10 anos atrás, a gente tinha muito blog. E o meu pulo do gato, assim, que eu acredito que ajudou muito nessa criação de comunidade… foi que no começo, eu comecei a identificar… Eu abri a LV pra ajudar a pagar minha faculdade. Então, eu fazia jornalismo na Casper Libero. E aí, era meu sonho fazer jornalismo na Casper Libero. Eu queria, era muito específico. E eu queria. E aí, eu fiz. Quando eu entrei, eu via que tinha as meninas elas se moldavam de acordo com os jogos universitários, com as festas universitárias, com o que ia acontecer. Então, cada semana elas queriam usar uma roupa diferente e era o assunto do momento. Então, assim, vai ter a festa do Mackenzie, vai ter a festa da SPM, vai ter a festa da FAP, vai ter a festa da USP, sei lá. Todas as festas que tinham eram o assunto das meninas. Tipo, o que a gente vai vestir e tal. Eu comecei a enxergar isso como um comportamento mesmo, assim. E uma oportunidade de venda. Então, eu comecei a criar looks… E eu postava nos grupos de Facebook da faculdade. Então, eu entrava na faculdade, tipo assim… Ia ter festa do Mackenzie. Eu entrava em todos os grupos de todas as faculdades. Na cara e na coragem. De todas as faculdades. E aí, eu escrevia, tipo… Gente, esse final de semana vai ter festa no Mackenzie. Pra quem tá procurando look… Trouxe aqui 4 inspirações de look. Aí, eu tirava foto do look e colocava lá. E se você usar o cupom tal… eu te entrego até a data da festa. Porque era todo mundo de São Paulo, então eu consegui entregar. Te entrego até a data da festa e você tem tantos % de desconto. E aí, isso foi começando a virar, tipo, uma rotina. O que a Letícia vai postar? O que a LV vai trazer? Aguardando.
Então, isso foi criando uma rotina e foi criando uma comunidade. Do tipo assim, as meninas compravam… eu divulgava o body. Aí, elas compravam o mesmo body. E aí, às vezes, elas compravam juntas, pra ir iguais. Tipo, todas o mesmo body. Então, foi muito legal. E eu acho que isso foi quando nasceu a minha comunidade. Aí, depois o Facebook, né, caiu. E aí, foi vindo o Instagram e tudo mais. E eu fui transferindo essas narrativas de entender a dor do meu público. E tratando, assim, ele muito como amigo. Então, assim, eu sempre dava uma dica. A venda do meu produto, ela era consequência do que eu entendia que estava acontecendo na vida do consumidor. Então, isso eu acho que foi o grande diferencial para eu criar uma comunidade. Nossa, isso que você falou de só sair nos grupos falando. Sabe que eu sinto que hoje em dia falta muito nas pessoas essa ousadia mesmo do empreender. Sim. Porque se você quer empreender, você tem que ser cara de pau. Você tem que ter a ousadia de falar, ei, eu tenho um produto aqui e eu acho que você tinha que comprar meu produto. Porque parece que cada vez mais pessoas estão… blasé, eu não posso falar, não posso mostrar, eu não posso me empolgar, eu não posso vender. A galera tem medo de vender, sendo que o negócio ele existe para vender. Então, quando falta essa ousadia e você quer ficar muito no seguro… Eu falo muito para empreendedoras que é assim, eu quero lançar meu produto, mas eu ainda não tenho tudo perfeito. Eu ainda não tenho o melhor cenário, eu ainda não tenho uma super estrutura, eu ainda não tenho equipe. E as pessoas, elas inverteram a lógica. Então, é primeiro começar para depois você se tornar. Quando você começou, você não tinha toda essa estrutura, né? Como você bem mencionou, não tinha processo, não tinha nada. E como que foi essa transição, assim, de a Letícia que não tinha processos, que não entendia de negócios, estava aprendendo aí muito jovem, para hoje 6 negócios, sócia da maior plataforma de e-commerce. Como foi um pouco dessa transição? Então, acho que isso que você falou é muito válido. Eu sinto que cada vez mais, como a barreira de entrada para começar a empreender ficou muito baixa, hoje todo mundo consegue abrir uma loja online na Nuvem Shop, por exemplo, é gratuito, inclusive tem plano gratuito. Então, todo mundo consegue, a barreira é muito fácil, você não tem que ter muito dinheiro. Igual quando você vai abrir uma loja física, você tem que alugar o lugar, você tem que reformar, você tem que comprar mobília, você tem que contratar vendedor. Então, a barreira de entrada é alta. Pro e-commerce, a barreira de entrada é baixa. Isso faz com que as pessoas sintam que elas não precisam se profissionalizar para esse negócio, só que elas precisam. E aí, eu acho também que hoje as pessoas, elas querem muito o resultado daquilo, mas não querem pagar o preço e o esforço para ter aquilo. Então, eu sempre falo, olha, você quer ter um negócio de sucesso? Ótimo. Mas você quer mesmo? Você está disposto a fazer tudo o que tem que ser feito para ter um negócio de sucesso? 90% das pessoas não está disposta. E tudo bem não estar disposta, mas então… não faz sentido, depois você não vai ter o resultado que você quer, entende? Sim. Então, eu acho que o que eu sempre tento trazer muito, assim… eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, que é… a maior parte das coisas que eu quero, mas eu quero de verdade, eu consigo. Porque eu não tenho medo de pagar o preço pra conseguir. Então, eu não tenho medo de ficar sem dormir, eu não tenho medo de trabalhar, eu não tenho medo de botar a cara a tapa e tomar vários nãos e passar vergonha muitas vezes, porque às vezes ninguém tá interessado no meu produto, só eu tô lá mostrando e tá tudo certo. Então, eu tenho essa visão clara, mas eu não vejo muitas pessoas com essa visão clara. Porque o Instagram e as redes sociais como um todo glamourificaram isso, né? Então, é muito chique ter 6 empresas. Mas ninguém sabe o que tá por trás disso. Ninguém sabe tudo que eu já abri mão. Ninguém sabe tudo que já aconteceu e acontece na minha vida. Então, eu acho que isso é a virada. Quando você olha pra sua vida e você fala assim, cara… isso é o que eu quero da minha vida. E custe o que custar, eu vou fazer isso dar certo. Você não tem mais vergonha. Você não tem como ter vergonha. Porque se você tiver vergonha, você não tá fazendo tudo o que você tem que fazer. Então, eu, por exemplo, eu morria de vergonha de gravar e tirar foto na rua. E a gente tem que fazer muito externa. Pra moda, a gente tem que fazer muito externa. Sim. Então, tipo, carnaval. Eu tinha que ir na rua tirar foto da roupa de carnaval. E eu tinha muita vergonha. Muita do que as pessoas iam comentar. Que tava todo mundo me olhando e eu não queria. Primeira vez eu fiz com vergonha, assim. Fiz com muita vergonha. O resultado foi… tipo, 3 vezes mais do que quando eu vendia no lookbook, né? Em estúdio, assim, fundo branco. Aí eu falei, quer saber? Vergonha? Vergonha do quê? Tô ganhando 3 vezes mais, sai fora. Comecei a só tirar foto na rua. E hoje eu não ligo mais. Só que eu acho que é essa questão de você estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, esse caminho de eu ter
nenhum processo e ter 6 empresas foi exatamente isso. Estar disposta a fazer o que tem que ser feito. Independente do quanto isso vai doer, independente do quanto tempo vai demorar. Porque hoje eu tenho uma visão clara de que, com a mentalidade e com tudo que eu já tenho construído, todo o know-how que eu já tive de 10 anos empreendendo, eu consigo ter o resultado que eu quiser, só vai demorar mais tempo. Então, eu queria muito que, tipo, as pessoas, elas enxergassem que você querer já é meio passo andado, sabe? Você quer realmente querer e você olhar com estratégia para o seu negócio e falar assim, beleza, eu vou aprender sobre isso, eu vou desenvolver essa área, eu sou ruim nisso, eu preciso melhorar. Não é também você só querer ficar com a bunda no sofá, que não vai adiantar nada. Mas você realmente querer vai mudar muito. Então, eu decidi, no final de 2023, eu decidi que eu queria ter uma holding. Que eu queria ter mais empresas. Por quê? Eu não queria ficar na mão do varejo de moda. O varejo de moda, depois da entrada dos players chineses e tudo mais, a concorrência é muito por preço. E é uma concorrência muito desleal. Não tem como eu falar que eu tenho a mesma concorrência, que eu fabrico do mesmo jeito, com o mesmo tecido, da mesma forma, mesma rapidez. É desleal. Sim. Então, eu falei assim, eu quero continuar fazendo o que eu acredito. Então, hoje eu fabrico 100% das minhas peças. Então, o tecido eu sei de onde veio. As costureiras trabalham na minha sala, tipo, na minha fábrica. A gente tem todos os cuidados com legislação trabalhista, com tudo. Eu falei, eu continuo fazendo isso, mas eu sei que eu não vou ter uma margem de crescimento tão alta. Porque o preço é um fator muito sensível no Brasil. E tudo bem. Só que eu não posso simplesmente olhar para a realidade e falar assim, então, tô vendo isso daqui acontecer e vou achar, que pena de mim, entendeu? Nossa, os players chineses. Falei, cara, os players chineses estão vindo, acontece isso e isso, o que eu posso remodelar? Reestruturei a LV pra gente aguentar o tranco disso, tanto que a gente tá aguentando super bem. A gente tá indo super bem, só que eu falei, eu não quero ficar dependente unicamente disso. Eu quero outros negócios que sejam inversamente proporcionais à LV. Então, se o varejo de moda ele tem uma margem menor, eu quero uma empresa que tem uma margem grande. Se eu tenho que ter muitos processos para fabricar uma roupa, eu quero uma empresa que eu tenha poucos processos. Se eu tenho que ter 80 pessoas para fabricar uma roupa, eu quero uma outra empresa que eu e mais 2 consiga. Então, eu comecei a pensar quais são as outras empresas que podem complementar o meu negócio. E aí foi que nasceu a minha primeira empresa, que foi a empresa de educação. Que foi exatamente esse complemento que o varejo de moda precisava. E aí depois foram aparecendo oportunidades, né? E eu fui filtrando as oportunidades que eu achava que eram válidas. E hoje o meu foco é, assim, crescer a holding e ser sócia de muitas empresas e de muitos negócios com o que eu sou boa. E deixar as outras pessoas atuando na frente de atuação e eu mais como uma parte estratégica de movimentação de mercado. Uau, isso que você falou do querer mesmo… São 3 pontos, né? As pessoas, elas não se perguntam mais se eu quero mesmo aquilo. Muitas vezes, elas compram um sonho de outra pessoa. Que nem é delas, exato. Que nem é delas. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Eu tenho uma colaboradora que hoje ela é head de produtos. Dentro do braço educacional também, de infoprodutos. E aí, eu lembro que logo quando ela começou, assim, muito tempo atrás, a gente teve uma conversa do one-on-one. E aí, eu perguntei, né, o que ela queria pra vida dela e tudo mais. Ela falou, não, eu acho que eu tenho que empreender. Aí eu falei, tá… Por que você acha que você tem que empreender? Ela falou, não, mas é porque todo mundo fala que empreender é o que dá sucesso, é o que dá dinheiro, é o que dá resultado. E eu falei, beleza, mas é o que você realmente quer? O que você faz hoje não te preenche, não te deixa feliz? Ela falou, sim. Hoje, trabalhando em uma única empresa, construindo carreira, é o que me deixa feliz. Só que eu acho que eu tinha que empreender porque as pessoas falam isso. E eu falei, mas você vai seguir… Toda a sua vida, você vai mudar porque alguém falou que esse é o único modelo de sucesso. Sim. Sendo que você é mais feliz com o que você faz hoje. E você pode crescer aqui dentro. Tem profissionais que são bastidor. Tem profissional que nasceu pra, tá ali trabalhando em uma empresa e pronto. A pessoa não tem o perfil e não quer empreender. Mas as pessoas compram muito um sonho que não é da pessoa. Sim. Que vai tornar ela, muitas vezes, infeliz naquela posição que ela tá. Por quê? Porque alguém falou que é o modelo ideal. Então, se perguntar se é realmente aquilo que eu quero e se perguntar 2 perguntas que pra mim, assim, são fundamentais, que é o porquê e o como. Então, por quê? Por que eu quero fazer isso? Eu quero ser dona de 6 empresas. Por quê?
Se você não tem esse porquê claro, você vai cansar, você vai ficar chateado, vai te dar um burnout, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Por quê? Porque você tá fazendo um negócio que você às vezes nem quer, que nem é um porquê seu. E o como? Hoje em dia as pessoas, elas buscam muito, como você falou, o resultado pronto, mas elas não querem ter a autonomia de se perguntar como eu vou alcançar aquilo, como eu vou fazer isso, o que eu preciso melhorar. Sendo que se você faz essas 3 perguntas, eu quero, ok, decidi que quero. Então, como eu vou fazer isso e por que eu vou fazer isso? Quando você entender essas 3 respostas, aí sim, você vai fazer independentemente do que te aconteça. E acordei estressada? Filha, vida que segue. Eu tenho um negócio aqui pra tocar, eu tenho meta pra bater, eu tenho propósitos, metas pra alcançar. Então, você faz o que tem que ser feito. Então, quando alguém olha pra você, olha pra mim, olha pra outras empresárias que estão ali trabalhando e fazendo o que tem que ser feito, e elas se perguntam, mas como que elas dão conta? Cara, a gente dá um jeito, porque a gente quer muito isso. Exato. E você falou das 6 empresas. Quais são hoje as 6 empresas ao todo, assim? Eu tenho a LV, que é a marca de moda. Aí eu sou sócia da Nuvem Shop, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Eu sou sócia da Nexus Analytics, que é uma empresa de dados, de análise de dados e crescimento, growth de e-commerce. Tenho o Moda Lab, que é a primeira plataforma de cursos para e-commerce de moda do Brasil. Eu tenho a Letícia Vaz Publicidades e Palestras, em que eu faço todo o gerenciamento das minhas palestras, das minhas publicidades, né? E tenho a Letícia Vaz Educação, que agora ela abriu como complementar ao Moda Lab. Quando eu criei o Moda Lab, ele é só focado para moda. E agora, depois de a galera começar a pedir de outros ramos e também de serviços e produtos que não sejam moda, eu abri a Letícia Vaz Educação, que é um aplicativo. Então, a gente abriu um aplicativo de educação só para fazer lançamentos. Então, nossa ideia é lançar mais ou menos um produto por mês. Então, aí o produto pode ser tipo uma aula, pode ser um curso, pode ser uma live, pode ser um e-book. Então, a gente tá com a projeção desse ano o app ser, acho que a 2ª ou 3ª empresa mais rentável da holding. Caraca. E eu achei muito bom que você falou, eu tenho 6 empresas e eu tive que abrir mão de muitas coisas para hoje poder ter a rotina, ter o resultado, ter o reconhecimento que você acabou construindo. Qual foi a última coisa que você precisou abrir mão? Acho que o controle. Tipo assim, sempre querer estar no controle o tempo todo. Hoje tem coisas que acontecem nas empresas e eu não sei que estão acontecendo. E é difícil você olhar para uma empresa que você criou e aí você às vezes olha uma coisa e você fala assim, nossa, mas nem sabia que isso estava acontecendo assim. Quem decidiu isso? Quem decidiu isso? Ninguém me perguntou. Só que aí ao mesmo tempo você fala, ninguém me perguntou. E tá bem feito, e tá legal, e tá dando resultado. Então tá bom. Eu acho que esse é o caminho legal. Só que até você chegar nesse momento de olhar e falar assim, não, tudo bem, você já sofreu bastante. Porque eu sou uma pessoa bem centralizadora e eu gosto de controlar tudo, eu gosto de ver tudo que tá acontecendo, eu gosto de estar por dentro de tudo. Só que é humanamente impossível você estar por dentro de tudo. Então agora eu tenho que escolher minhas batalhas. E aí eu escolho minhas batalhas. Tem batalha que eu passo pra eles, tem batalha que eu passo pra outras pessoas. Tem batalha que nem chega em mim. Tem batalha que eu compro, falo, não, essa daqui deixa comigo que eu resolvo. Então, acho que essa foi a última coisa, assim, que eu tive que abrir mão. Mas ainda tenho que abrir mão de muitas outras coisas. Tem que evoluir muito ainda. Mas como uma pessoa que é centralizadora consegue crescer? Porque a gente sabe que quanto mais centralizadora você acaba que mais você traz coisas pra si. Chega um momento que colapsa. Chega um momento que você fala assim, meu Deus, eu não consigo mais conciliar tudo e lidar com tudo. E vai aquele momento de exaustão. Como que uma pessoa centralizadora consegue crescer? Acho que primeiro criando processos. Porque quando você cria um processo, você tem certeza que todo mundo vai fazer igual, independente de quem seja. Então, João faltou, a Maria vai pegar, ela vai ler o processo e ela vai fazer igual. Então, primeira coisa foi ter processos muito claros que eu mesma redigi, eu mesma testei, eu mesma validei e treinei os colaboradores para saber que as coisas iam ser feitas daquele jeito, independente da situação. Então, acho que é a primeira coisa. Segundo, é contratar pessoas que tenham essa querência, igual você. Eu acho que você olhar para uma pessoa, eu acho que você pode ensinar tudo. Você pode ensinar qualquer coisa para a pessoa, menos ela querer. A pessoa querer é dela. Então, eu prefiro contratar pessoas que
querem muito, olham para o mesmo caminho, enxergam o mesmo propósito, compram a ideia, tem sangue no olho, do que uma pessoa que é muito boa em hard skills, né? Muito boa ali tecnicamente, mas quer mais ou menos. Então, eu prefiro contratar uma pessoa que quer muito e não entende nada, porque o não entende nada a gente treina. Agora, ensinar a pessoa a querer, a gente não consegue ensinar. Então, eu acho que a segunda coisa é contratar pessoas que estejam muito alinhadas, que comprem a sua ideia, que você também desenvolver planos de carreira dentro da sua empresa para que a pessoa sempre esteja motivada. Então, é óbvio que eu quero que a pessoa queira, mas para a pessoa querer, eu também tenho que dar algo em troca sendo o empresário, né? Então, a gente tem muito claro até onde você vai, esse daqui é o caminho, esses são os próximos passos, você pode chegar aqui, você tá ganhando isso, mas vamos projetar para isso. A gente tem análise de feedback, a gente tem reunião, a gente tem tudo para fazer com que essa pessoa se mantenha querendo. E eu acho que isso é muito importante. Terceiro, eu acho que é a pessoa ser boa de relacionamento. Eu acho que hoje também eu só contrato pessoas que são leves de relacionamento. Eu não contrato pessoas que criam muita indisposição no time. Porque eu acho que isso te impede muito de crescer. Porque se a cada momento… Né? Cada momento que aconteceu um A fora da curva, a pessoa aumentar o problema ou trazer picuinha, não vai dar certo. Então, eu pego pessoas que sejam muito tranquilas de levar e o resto a gente treina. E eu acho que também dá autonomia, né? As pessoas que são muito centralizadoras, ela tem muita dificuldade de dar autonomia para as pessoas. Então, isso eu acho que é a coisa que eu mais peco ainda hoje. Que eu tenho muita dificuldade de deixar algo que eu sei que tem que ser feito. Aí a pessoa demora mais tempo do que eu pra fazer. Aí eu já vou lá e pego e faço, porque eu sou muito mais rápida. Só que se eu sempre fizer, a pessoa nunca vai saber como fazer. Então, eu estou num processo interno e de terapia para conseguir aceitar que… ninguém é igual e vai fazer igual eu. Nem na mesma velocidade, nem do mesmo jeito. Tem pessoas que vão fazer muito melhores do que eu. Tem pessoas que vão fazer piores do que eu. Tem pessoas que vão fazer muito melhores em um assunto e no outro assunto vai ser pior. Só que eu preciso entender que é assim que cresce. É assim que eu consigo estar disposta e disponível para viver outras coisas. E para pensar estrategicamente, para pensar no futuro. Então, se eu ficar só fazendo as coisas do agora… minha empresa nunca vai crescer, porque eu nunca tô planejando o futuro. Então, eu prefiro que os meus colaboradores façam as coisas de agora e eu esteja com o olho lá pra frente do que tá acontecendo de movimento de mercado e tudo mais. Cara, mas é desafiador, assim, porque lidar com pessoas, você tá lidando… cada pessoa é uma pessoa. Então, cada pessoa tem um perfil, se motiva diferente, recebe feedback de forma diferente. Então, quando eu comecei a construir equipe, foi o mesmo desafio, assim, de… eu tinha um perfil um pouco diferente. Eu não sou centralizadora, eu sou mais do delargar. Eu quero tanto que as coisas só vão e aconteçam, que eu falo assim, tá, vamos lá, só faço. Então, entrou, você tem que fazer isso aqui. Tchau, bênção, faça seu trabalho. Aí, às vezes, a pessoa não executava como eu queria. Ao invés do feedback, demitia, beijo, tchau, deixa eu pegar alguém que sabe fazer. Então, era muito esse perfil, assim. Não, vamos lá, gente, agilidade, vamos fazer dominante no talo. Vamos lá, vamos fazer. E aí, o que eu fui entendendo? Que eu fui perdendo boas pessoas. Sim. Perdendo bons talentos que eu deveria reter por pura falta de sentar e dar o feedback. E aí, dar o feedback, cara, você tem que entender o que motiva aquela pessoa. Como que é o perfil dela. Chega num ponto que, claro, você não vai conseguir estar fazendo isso com cada um. Né? Você vai trazer líderes para dentro do seu negócio para estar fazendo esse papel. Mas, quando estava ali no número de 10, 15 pessoas, eu ainda conseguia fazer os feedbacks one-on-one. E eu não sabia dar feedback. Eu não sabia. Eu ficava assim, tá, a pessoa vai entrar ali, eu tenho que falar alguma coisa dela. Mas o que eu tenho para falar dessa pessoa? Querida, vou com a cara dela. Eu não sabia dar feedback. Então, isso tudo nunca é ensinado pra gente, né? Depois a gente vai entendendo, ok, agora eu tenho que aprender a dar feedback. Aí você vai lá e busca quem já passou por isso, busca um mentor, busca uma consultoria pra auxiliar nessa parte. Mas não vem um manual de empreender. E é muito doido, porque as pessoas, principalmente empresários assim que estão nos assistindo agora, elas têm aquela cabeça assim de, mas é que eu não tenho tudo pronto ainda. Mas é que eu não tenho tudo perfeito ainda. Mas é que eu não sei fazer ainda. Cara, você vai descobrir no processo. Primeiro você faz, e aí você vai quebrar a cara, você vai errar muito.
E depois você vai aprender justamente com esse erro. Só que as pessoas, elas são cada vez menos propensas a querer passar pelo erro. Elas só querem acertar. Só que o erro, ele faz parte do aprendizado que você vai ter para acertar depois. E aí, você até pegou e mencionou que hoje vocês têm processos, hoje tem estrutura, você está passando por essa fase de ser menos centralizadora. Fora isso, o que você diria que é uma ponta solta do seu negócio hoje? Depende de qual. Você escolhe. Acho que, por exemplo, na LV seria a dependência da minha imagem. Como a empresa nasceu, eu sendo a modelo, eu sendo a influenciadora, eu sendo tudo. A LV, quando eu apareço, vende mais. Quando eu não apareço, vende menos. E isso é uma coisa que a longo prazo não é sustentável. Porque a partir do momento que uma empresa depende só de você, é um ativo muito perigoso, porque se você quebrar a perna, enfim, qualquer coisa que acontecer com você, qual é a previsibilidade de receita se você não tá? Então, até quando você vai fazer um valuation de uma empresa em que depende unicamente de uma imagem, o seu valuation cai muito, porque você é o perigo da sua própria empresa. Sim. Então, inclusive… o Zuckerberg, ele gosta muito de fazer esportes radicais, né? Jiu-jitsu, enfim. E tem uma cota dentro do levantamento deles de quanto a empresa pode desvalorizar caso ele sofra algum acidente. Porque você precisa ser previsível, você precisa lidar… O que eu acho muito que acontece com os empresários é que eles vivem um pouco num mundo em que só tem coisas perfeitas. E não tem, eu posso quebrar a perna hoje. Se eu não quebrar a perna hoje, eu não vou conseguir mais mostrar meus looks. O que eu vou fazer? Ou pior ainda, eu posso ficar hospitalizada durante um mês e nem a parte estratégica da minha empresa eu vou conseguir fazer. E se essa empresa fosse dentro de um grupo, fosse capital aberto, o que ia acontecer com ela? Então, eu tenho muito essa visão do que pode acontecer lá pra frente. Então, acho que hoje a minha ponta solta seria fazer as empresas dependerem menos imageticamente de mim, para que eu possa ter uma escalabilidade maior e uma projeção de se um dia eu quiser vender a empresa, eu ter um valuation maior. Eu acho que isso seria o principal ponto hoje. Cara, e é doido porque, assim, ao mesmo tempo que é ruim essa dependência da imagem, acaba que hoje as pessoas compram muito a Letícia porque você construiu uma marca pessoal forte, que gera muita confiabilidade. Porque se a gente parar pra pensar, cara, você é sócia da maior plataforma de e-commerce da América Latina. Não é porque você tem mais seguidores do que outras pessoas que falam sobre e-commerce. Mas você tem uma relevância e uma confiabilidade do público que é, às vezes, maior do que uma pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Então, você construiu essa marca com muita confiabilidade. A gente sabe que esse processo de você conseguir construir uma marca pessoal forte para além das marcas corporativas não é um processo fácil. É uma construção de reputação de muitos anos. É você tomar muito cuidado com o que você se associa, o que você fala. É não se envolver em polêmica, né? Jogo do tigrinho, esse tipo de coisa. Então, assim, você tem que ter uma manutenção diária, né, de tudo que você está falando, produzindo, compartilhando. E como foi para você, assim, construir essa marca pessoal que hoje tem essa confiabilidade muito grande do público? Então, foi um processo muito natural para mim, assim, porque eu sou uma pessoa muito estratégica e muito intencional. E desde sempre, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que tudo comunica. Até não se comunicar, comunica. Então, eu sou muito preocupada com o que eu vou dividir e meio que tudo que eu faço na minha rede social é intencional e é estratégico. Então, até o orgânico é estratégico. E quando, por exemplo, a Boca Rosa saiu o script da Bruna, inclusive, Bruna, se for assistir, amo. Quando saiu o script dela, que ela dividia, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, que tudo era um script dos stories pensado. E as pessoas ficaram, meu Deus, nada mais é natural. Não é que nada mais é natural. Eu acho que as pessoas esqueceram que as redes sociais é simplesmente um trabalho e um negócio. Um recorte. Então, se eu vou… eu sempre gosto muito de falar isso nas minhas aulas. Se eu vou consumir se eu fico o dia inteiro consumindo redes sociais, eu tô dando dinheiro para a plataforma, para anúncio, para o algoritmo, para outras empresas. Se eu olho para as redes sociais como uma forma de
eu ganhar dinheiro, eu ser estratégica, eu crescer minha base, é outro olhar. Então, o meu olhar, tipo assim, eu não tô na rede social pra postar selfie. Se fosse pra fazer algo que é o meu lazer, é na vida offline. Meu lazer vai ser com os meus amigos em casa, na piscina, jogando tênis, correndo, indo na academia, no carnaval, no show do Belo, entendeu? Se for pra ser feliz, que seja dessa forma. Se for pra usar as redes sociais como forma de lazer, eu não consigo me enxergar fazendo isso, porque eu não acho que seja produtivo. Eu não acho que tenha muita coisa válida. Óbvio que, assim, tem pessoas que eu acompanho que eu aprendo muito. Então, eu uso como uma forma de estudo, né? TikTok eu uso como uma forma de estudo. Instagram eu uso como uma forma de estudo, mas não é uma forma de lazer. É uma forma de me melhorar, aprender coisas novas, descobrir coisas novas. Então, toda vez que eu entro numa rede social, ou que eu escolho o que eu vou postar, ou que eu escolho o que eu vou falar, é estrategicamente pensado. Então, E às vezes, quando não é estrategicamente pensado, depois começa a ser. Então, vou dar um exemplo. Eu postei um livro que é o Marketing 6.0, do Philip Kotler. E esse livro, inicialmente, não era uma publicidade. E aí, eu li ele, postei e foi um sucesso. Em um dia que a gente postou, bateu o livro mais vendido de marketing da Amazon. Caraca! A editora entrou em contato com a gente, falou que era um absurdo, que eles traquearam e eles viram que era um sucesso, tipo, estrondoso e queriam fechar uma publicidade. E aí eu comecei, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a surfar, jogar o jogo. Sim. Eu comecei a criar conteúdos, né, ali nos stories, que fossem orgânico, mas de uma forma que ia colapsar na publicidade. Então, quando as pessoas enxergam que a rotina delas, né, é uma forma muito boa delas venderem produto, é uma virada, assim. Hoje eu acho que o meu grande diferencial é de onde vem tanta credibilidade. Primeiro, eu só divulgo produtos que eu uso. Eu não divulgo os produtos que não entrem na minha rotina. Então, se eu tiver que mudar a minha rotina para fazer uma publicidade, eu não aceito. Porque se eu mudar minha rotina, já não faz sentido. Sim. Não quero. Então, eu só faço publicidades de coisas que entrem dentro da minha rotina. E depois, eu começo a fazer essa publicidade muito tempo antes dela realmente existir. Então, quando eu quero divulgar… E publicidade, às vezes pode parecer que é só influenciadora, mas pode ser publicidade do seu próprio produto, tá? Sim. Tipo, vou fazer um lançamento de roupa. Eu não vou, do nada, aparecer com a roupa e falar assim… gente, link aqui, comprem. Vai ter toda uma narrativa que eu vou construindo aos poucos e que vai ganhando as pessoas. E também essa questão de você escolher o que você postar… é muito importante, as pessoas não dão valor pra isso. Então, quando eu decidi que eu seria influenciadora de negócios, a gente começou a listar quais eram as características e quais eram as qualidades de empreendedores que as pessoas gostavam de acompanhar. Então, eram pessoas que eram disciplinadas, eram pessoas que tinham uma rotina bem estabilizada, eram pessoas que liam bastante, eram pessoas que estavam à frente do negócio, então mostravam backstage colocando a mão na massa. A gente fez esse levantamento. E aí, a partir deste levantamento, eu decidi minhas linhas editoriais. A partir desse levantamento, eu comecei a dividir o que eu postava, escolher o que eu postava. Então, assim, a minha rotina já era aquela. Mas eu mostrava, tipo, acordo 4h50 da manhã, acordo todos os dias 4h50 da manhã. Eu poderia, tem dia que eu não posto. No começo eu não postava. Depois eu comecei a entender que aquilo era disciplina. Aquilo passava a imagem de disciplina. E pra passar a imagem de disciplina, no final do dia, quando eu for lançar um curso e eu precisar de credibilidade, a volta da imagem de disciplina na cabeça da pessoa vai pensar: pô, a menina é mó disciplinada. A menina tem uma rotina super boa. A menina lê, a menina estuda, a menina faz isso. É claro que eu vou confiar em comprar um produto dela. Não vai me entregar qualquer coisa. Não vai me entregar qualquer coisa. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a intenção por trás das postagens. Acho que isso muda, assim, um pouco o jogo da internet. E a marca paga com juros compostos, né? Então, quando você tem essa visão de que o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô compartilhando aqui hoje, seja de rotina, seja de um insight, seja de… Cara, uma marca que eu conheci, uma palestra num lugar que eu dei…
quando você fazer essa ação aqui, lá na frente, vai reverberar lá na frente, isso vai fazer com que se pague. Então, às vezes, eu vejo as pessoas assim, mas é que eu não vou participar de X evento agora, eu não vou estar em X lugar agora. Isso aqui é muito grande ainda pra mim, ou isso aqui não é meu lugar. E se bota muito nessa posição mais de pequenez, né, diante da pequenez. E não tem a visão de, cara, peraí, eu escolho o que eu vou fazer, que nem você falou, publicidade, eu escolho a publicidade que eu vou fazer. Eu escolho a marca que eu vou ter. A editora entrou em contato comigo, então eu vou pegar essa editora e já vou, de alguma forma, fazer uma parceria, algo nesse sentido. Quando você não se coloca nessa posição, nesse lugar de eu já tenho relevância, eu sou uma marca, eu mereço ser valorizada, as outras marcas também não vão valorizar, o cliente não vai valorizar. Então, a marca, ela paga com juros compostos. Você faz uma coisa hoje que vai reverberar depois lá na frente. Por isso tem que tomar muito cuidado, né? Com as coisas as escolhas e as coisas que acabam sendo feitas. Eu acho que muita gente pensa muito a curto prazo. Então pensa no resultado que ela vai ter hoje, no que ela quer hoje, no dinheiro que vai cair na conta dela hoje. Mas a longo prazo, quando você olha, as coisas que mais funcionam são coisas que são pequenas mudanças diárias que no final da sua vida vai falar, putz, eu cheguei onde eu queria chegar. Então, acho que muita gente acha que o objetivo é, se eu fizer isso hoje, amanhã eu vou estar incrível. Mas são as pequenas decisões que você toma todos os dias que vão te levar a uma grande decisão, sabe? A um grande momento. E você mencionou livro, você tem um desejo de lançar seu livro? É uma coisa que está encaminhando? Tenho, a gente já está encaminhado para o meu primeiro e-book. O meu primeiro e-book vai ser sobre 10 lições sobre marketing digital. Ele vai ser voltado mais para marketing digital, mas eu tenho muita vontade de também ter um livro físico em todos os lugares e talvez falando um pouco mais da minha história e dos meus aprendizados do que marketing em si. Mais como uma bibliografia, como se fosse, né? Exato. Bacana. E assim, hoje você pegou e mencionou que suas coisas todas são estratégicas e intencionais. E a gente sabe que toda vez que alguém fala isso, eu também trago muito isso na minha comunicação, de ter intencionalidade. Aí a primeira coisa que a gente escuta é, mas isso é uma personagem, isso tira a naturalidade, isso cria um distanciamento. E ao mesmo tempo que as pessoas falam isso, você gera muita conexão com a sua audiência. Sim. Então, mesmo sendo intencional, mesmo sendo estratégica, você ainda gera muita conexão. Você já recebeu algum hate por conta disso? No sentido de, essa garota acorda muito cedo, é mentira. Deve ser uma personagem. Você já teve que lidar com muito hate assim no digital ou foi uma coisa que nunca chegou até você? Pior que até agora não chegou, mas eu sei que em algum momento vai chegar. Até agora não veio. Falando sobre personagem e tudo mais, porque eu acho que eu consigo dosar muito bem a minha intencionalidade com momentos de vulnerabilidade. Então, assim, eu fiz um teste numa sexta-feira. E eu quero muito dividir isso como quadro fixo nos meus stories. Em que desde a hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir, eu só dividi BO. Eu printava as mensagens no WhatsApp. E aí eu colava, tipo assim, eram coisas desde… A máquina de corte quebrou, o fusível vem do sul, o que a gente faz? Não tem como cortar. Até de, você libera o pagamento da DAS de uma empresa de 35 mil reais. A funcionária faltou. O cliente negou a publicidade, tipo, vai ter que ter refacção. Enfim, eu só dividi BO. O dia inteiro foi dividindo BO. E aí, isso traz uma pessoalidade e uma conexão muito forte. E ao mesmo tempo é intencional. Porque eu quero que as pessoas enxerguem tudo que eu faço, todos os problemas que eu tenho. E que mesmo com os problemas que eu tenho, eu consigo atingir os objetivos que eu quero. Então não é que porque ela não tem… não é porque ela tem problema ou não é do mesmo tamanho que eu não passo por isso. Então eu acho que… é muito personagem a partir do momento que você não traz a verdade, sabe? Eu acho que assim, se eu não fizesse, se eu não acordasse, se eu não lesse, se eu não fizesse atividade física, aí eu acho que um dia cai. Porque você vai criando uma narrativa que não é sua. Agora, quando a narrativa é sua e você tá confortável naquela posição… Tipo, eu tô confortável na minha posição de ler, eu tô… confortável na minha posição de dividir os BOs. Eu tô confortável na minha posição de ir na fábrica. Então, acho que
estar confortável nesses ambientes passa uma genuinidade, assim, tipo, algo genuíno, sabe? E até o meu marido falou pra mim, uma vez eu fui no podcast do Joel J. E aí o Joel começou a falar de livros e tal. E aí meu namorado falou, cara, sabe o que eu achei muito legal? Aí eu falei, o quê? Porque ele sempre me critica. Em todos os podcasts, ele fala, você devia ter falado isso, Parece você não falou assim. igualzinho. Mas é bom, porque a gente evolui. Exato. Porque o resto só bate palma, né? Então eu gosto de gente que me critica também, podem me criticar. E aí ele falou, sabe o que foi muito legal? Que era uma troca muito verdadeira. Você posta todos os dias que você lê. Todos os livros que ele conversou com você, você sabia o que era. Você falou sobre o livro, você já leu o livro. Ou você conhece o autor. Então, esses pequenos detalhes caem em contradição se você realmente não é o que você é, entende? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tudo bem que a gente tem que ser intencional, mas dentro do que é verdade. Não adianta a gente querer viver uma vida que não é nossa, porque um dia isso vai cair. É mais fácil ser a gente do que um personagem. Exatamente. E eu acho que dá pra ser a gente com estratégia. Com estratégia. É a união das duas coisas. Até porque você é uma coisa e o negócio é outra. Sim. As pessoas, elas confundem muito, né? Ah, eu tenho um negócio, então eu sou o negócio. Não, cara, você tem um negócio, você tem que pensar estrategicamente no negócio. E aí, hoje, por exemplo, você compartilha muita coisa, você é super constante. E eu vejo que você tem muito vlog. Não, você é bem constante. E você faz alguns vlogs, né? Então, mostrando ali a sua rotina, o seu dia a dia. E quando eu faço vlog, eu não sei você, mas na minha cabeça eu tô trabalhando no momento que eu acordei, é o momento que eu vou dormir. Porque a gente tá ali, né, gravando e tudo mais. Sim. Hoje você consegue separar esses momentos mais offline? Ou pra você, assim, acordei, tô pensando no trabalho, tô pensando no digital? Olha, eu poderia mentir e falar que tenho muitos momentos offline. Mas eu penso muito no trabalho. Acho que assim, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Por isso que de final de semana eu não trabalho. Então, de sábado e domingo, eu não faço. Se eu fizer publicidade, se eu fizer uma palestra, é muito atípico. Semana passada eu fiz uma publi já fiquei puta com o pessoal que trabalha comigo. Já falei, gente, não vamos mais aceitar. E no final, sou eu que aceito, né? Coitado, eles nem têm culpa. Mas eu não gosto. Porque eu acho que durante a minha rotina de dia de semana, de segunda a sexta, eu já sou muito ligada no 220. E eu já tô sempre pensando. Então, é meio difícil, porque a nossa cabeça, ela não consegue parar. Não adianta eu virar e falar assim, ai, gente, agora estou descansando. Eu olho uma coisa que me dá um insight, eu já quero colocar isso, eu já tô pensando nisso. Então, o que eu faço de segunda a sexta, eu entendo que o meu ritmo é frenético, eu entendo que é isso que tem, e sou quem sou, não posso ser outra pessoa. Mas de sábado e domingo, eu não fico no celular. Então, quem me acompanha vai ver que normalmente de sábado e domingo eu desapareço, não posto stories, feed é só o que tá programado e é o meu social que solta. Eu não apareço, porque aí eu tiro realmente esses momentos pra me desconectar. Agora, se eu tiver que ficar nas redes sociais e tentando me desconectar, é uma luta que eu vou perder. Então, eu prefiro separar sábado e domingo para não postar nada do que ficar lutando a semana inteira, do tipo, agora eu não vou fazer, agora eu não vou fazer. Então, acho um pouco ruim. E agora pra gente ir para as perguntas da audiência, tem alguma coisa que tira muito você do sério hoje? Se sim, o quê? Nossa, várias coisas. Várias coisas que tiram eu do sério. Nossa, eu podia fazer uma lista. Mas assim, acho que primeiro… Coisas que foram combinadas e aí depois a pessoa não faz o que foi combinado. Me irrita muito. Então, tipo assim, cara, fechei ABC com você, é ABC, não vou te dar D. Se você quiser D, você paga. Então, eu acho que Diquinha é meu Pix. Aqui tá meu Pix. Porque o que acontece muito nas questões de publicidade é que, assim, sempre tem um joguinho de cintura, sabe? Sempre tem, tipo… Ai, mas você faz. Não, cara, é meu trabalho, não faço. Então, se você quiser, você tem que pagar. Eu faço acordado muito bem feito. Entrego melhor do que todo mundo. Mas se não tá acordado, eu não faço. Então, acho que isso me irrita muito. Às vezes, pessoas que querem as coisas muito de mão beijada também me irrita. Tipo assim… você posta um vídeo, aí a pessoa não vai dar um Google no seu nome. Tipo, aí você tem que explicar pra ela o que você faz, quem é você. Então, assim, acho que pela facilidade de acesso à informação hoje, as pessoas estão, parece que, emburrecendo ao invés de serem mais inteligentes. Não, elas estão. Então, eu acho que isso me incomoda. Tipo, eu acho que, assim, todo mundo tem acesso à informação hoje. Então, você consegue pesquisar uma palavra que você não sabe, um termo que você não sabe. Então, às vezes me irrita essa necessidade de que as pessoas
pessoas acham que os outros devem algo. Tipo, você deve me explicar, você tem que falar, você tem que fazer. Mona, não tenho. Não tenho, desculpa. Não tenho. Abre o chat, até o chat GPT hoje em dia, põe no chat GPT, ele vai te responder melhor que nem eu. só o Google, agora é chat GPT também, até isso. As pessoas não precisam nem mais do mercado e ainda assim Exato. é emborrecimento mesmo. Vamos lá, @piscamilafusco. Por onde começar produção própria? Por onde começar a produção própria? Tá, primeiro você tem que ter um bom tempo revendendo pra você ter um know-how do que o seu público gosta. Então, assim, saber o tipo de mix de produto de coleção que ele gosta, tamanho que mais vende, cor que mais vende, tecido, se é malha, se é alfaiataria, o que mais sai. Primeiro, você tem que ter uma análise retroativa de pelo menos 1 ano revendendo pra você entender pra onde você vai. Porque não adianta você investir em tecido, você investir em maquinário, você investir em modelagem, você investir em tudo, se você não sabe o que no final vai vender. Então, primeiro começa revendendo, estuda o seu mercado, estuda as movimentações, o que o pessoal gosta, o que encalha, o que vende fácil. E aí você começa a fabricar. Começaria muito simples, com corte, a gente chama de bananinha, é uma máquina que tem uma… Tipo uma bolinha, assim, que é uma serra. Então, você aperta e você consegue, tipo uma caneta, assim, ir cortando. Então, começaria com um corte super básico, modelagem na mão mesmo, sem ser computadorizada. Teria uma reta e uma overlock, 2 máquinas você já consegue fazer grande coisa. E começaria assim. E aí, depois que você tiver ali uma noção… Por exemplo, se for vender online, tem que ter peças com elastano. Vender alfaiataria ou vender peças que não esticam, deixa pra quando você estiver mais consolidada. Porque aí você vai ter um índice de trocas e devoluções muito alto. Então, começa com peça com elastano. Começa com peça com bastante elástico. Com zíper, com botão. Com possibilidades de ajuste. Isso vai te facilitar muito a ter uma modelagem e um caimento melhor. Aí, depois disso, você vai entendendo como aumentar. Então, eu começaria com um mix de produto mais sucinto, assim. Talvez uma blusa, uma saia, uma calça, um top, um body. E aí, eu ia entendendo essas movimentações. E eu ia colhendo muito feedback de modelagem. Porque eu acho que no começo, o que complica é o caimento. Então, eu ia colhendo esses feedbacks para ir melhorando o meu produto. @Tiara Laporte. Como zerar o estoque sem fazer desconto ou promoção? Storytelling. Eu acho que narrativa é o poder de tudo, assim. Como você vai se comunicar, como que você vai usar o produto. Tem muitos motivos pelo qual um produto não sai. Pode ser precificação errada, porque você não analisou o mercado e como as pessoas estão vendendo esse produto. Pode ser tabela de medidas incompleta, descrição incompleta. A pessoa não se sente segura para comprar esse produto porque a descrição tá ruim, a foto tá ruim, a combinação tá ruim. Então, assim… Antes de tentar colocar promoção, tenta refazer todo o cadastro. Então, faz foto nova, em outro ambiente, com uma composição de look diferente. Revisa a descrição. Se tiver alguma cliente que comprou essa peça, pede para dar feedback. Lança o feedback no site com a avaliação. Se tiver foto dessa cliente usando, coloca. Depois que você fez esse básico, assim, arrumou o terreno, aí eu iria para uma pegada um pouco mais de storytelling. Tipo, mostrar a versatilidade da peça, como usar de diferentes maneiras. Focar mais nessa peça de comunicação. Porque às vezes a gente tem vários produtos no site. E aí aquele tá encalhado, aí você fala… Ai, como já tá encalhado, eu nem vou falar dele. E aí você esquece, aí vira uma bola de neve, vira um ciclo. Então, se você começa a falar mais dele, talvez ele tenha mais chance de sair… se você tiver revisado todos esses pontos de comunicação. Caraca, e agora enquanto a gente pega aqui o kit… Uma verdade nua e crua do digital. Ou do empreendedorismo. Eu acho que é muito fácil de escalar, mas você precisa querer. E você precisa estar disposto. Acho que o digital é muito legal, acho que você consegue atingir o Brasil todo, você consegue vender para muita gente, você tem muitas conexões. Hoje, com um vídeo no TikTok, você consegue bater um alcance gigantesco, milhões de views. Mas para você transformar views em conversão, aí é outros 500. Então, acho que hoje eu vejo muitas influenciadoras e muitos criadores de conteúdo com milhões e milhões e milhões de views, mas na hora de vender e ter taxa de conversão, não tem.
porque não é estratégico e não é intencional. Então, views não é tudo, like não é tudo, engajamento não é tudo, se você, no final do mês, não transformar aquilo em monetização para o seu bolso. Então, eu tomaria um cuidado com essas métricas de vaidade, que às vezes todo mundo acha que tá bombando porque tá tendo muito like. Aí vai lançar um produto, vende 2. Porque, na verdade, não conseguiu criar essa conexão de conversão, de dar valor ao produto, do cliente e do seguidor entender que é confiável comprar daquela pessoa. Então, eu tomaria cuidado com isso. O elogio do adulto é o dinheiro, né? Exatamente. Sempre lembra disso. Não Elogio é meu do adulto like, é o dinheiro. Não é like, não. Mulher, amei. Ai, muito obrigada. Amei. Eu tô triste que eu vou ter que ir embora, mas… Mas, ó, a gente tem um presente. É um Muito kit, obrigada. eu vou contextualizar. Que gente. E eu até amei que você pegou e mencionou sobre o tênis, né? É um kit de jogar tênis. Nossa, deu um berro. Porque hoje Chica, dentro, a minha tá você viu… murcha. É maravilhoso, né? Vem tudo pra você jogar tênis. Exato. Porque Amei, hoje, vou dentro jogar. do nosso ecossistema de marcas, né? Então, a gente tem também marca de skincare, tem os infoprodutos. A gente vai lançar marca de roupas agora. Ai, que legal! Tem moda circular também. Tem o livro que a gente vai lançar, tem as palestras. E dentro do podcast, a gente também vai ter o e-commerce do podcast. Amei! E aí, a gente quer poder incentivar cada vez mais as empreendedoras a estarem presentes, a terem hobbies que Sim. não sejam só viver e servir ao negócio, mas lembrarem que existe uma vida também para além do negócio, para além do empreendedorismo. Então, eu acredito muito que cuidar de você é cuidar do seu negócio e por isso a gente incentiva cada vez mais esse wellness, esse bem-estar. Entender que você pode ter o equilíbrio, você pode trabalhar muito, crescer muito e, ao mesmo tempo, não precisa sacrificar a sua saúde e presença por conta disso. Então, é um presente para que você possa ser cada vez mais estratégica. Vou usar muito. Que Muito bom. obrigada. E onde elas podem te acompanhar, saber mais de você e do seu negócio? Pra quem quiser me acompanhar, @Letícia Vaz. A minha marca é @LVStore. E aí tem tudo na minha bio também. @Letícia Vaz, acha Tem um lá. resumão. Tem um resumão que usa alguns arrobas, entendeu? Aí você olha lá, vai ter tudo. A Letícia já falou que gente burra não dá. Então vai lá, olha, entra no Instagram. Vai ser o título, né? Com gente burra não dá pra crescer. Com gente lerda não dá. Desculpa, gente. Vamos ser mais rápida. Ai, muito obrigada, Ale. Foi Obrigada, um prazer te receber foi um prazer. aqui. Muito, muito obrigada. E você que tá aí assistindo, se quiser acompanhar mais as redes sociais do Ponta, através de @PontaPodcast. E me acompanhar também, @MaiaSNTS, em todas as redes, Pinterest, YouTube, TikTok, Instagram. Tudo você pode acompanhar por lá. E nós temos episódios aqui novos toda terça ao meio-dia. Então, se você ainda não havia ativado as notificações, não esqueça de ativar. E nós nos vemos no próximo episódio. Vai ser um prazer receber você. Um beijo. Tchau, tchau.